Olá pessoal, sejam bem-vindos ao MF Cursos Online, Cursos Microlearning, Pílula do Conhecimento. Você está no AVA 7, Auxiliar de Escritório. A Pílula do Conhecimento dessa semana será Leis Trabalhistas. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Leis Trabalhistas. Noções de legislação trabalhista. Vamos falar sobre CLT, vamos falar da lei trabalhista, né? Noções das leis trabalhistas, e vamos falar dos benefícios, direitos e deveres do cidadão enquanto profissional de carteira assinada. Então nós estamos na aula 7, semana 8. Dito isso, vamos para o vídeo e o artigo. Você que está chegando agora, se prepare para a imersão. Será necessário que você anote tudo que tiver ao seu alcance no vídeo e no artigo que a gente for colocar, que os nossos consultores irão explorar, arrancar seu couro. Porque é importante que você transforme informação em conhecimento. É o C do chá. Depois tem a habilidade de pegar esse saber e saber fazer, que é a habilidade, você entrar no mercado de trabalho já consciente do que você precisa fazer, mas tem que ter atitude. Então, o chá é uma metodologia comportamental, onde a imersão é fundamental para que você possa, então, ter a metodologia comportamental no seu DNA. Lembrando que o MF Cursos Online é um curso top of mind desde 2017, e a gente encaminha para o mercado de trabalho. Fazemos um trabalho específico para jovens com o primeiro emprego e para a recolocação, aqueles que não têm acesso ao mercado de trabalho, não têm acesso aos cursos pagos ou gratuitos formais. O nosso curso é um curso de referência e com esse perfil para projetos sociais. Dito isso, vamos para a apresentação do vídeo, não vamos perder tempo e vamos para a pílula do conhecimento dessa semana, que é a CLT, Leis Trabalhistas. Bora pro vídeo. Olá, que tal conhecer parte da história do trabalho e das leis trabalhistas no Brasil e no mundo, de uma forma divertida? Vem com um valor crucial nessa viagem no tempo. Começamos com o surgimento do nosso planeta, com suas diferentes formas de vida, evoluindo com o passar dos séculos. Entre as diferentes formas de vida, surge o homem primata. Em todo o período remoto da história, o homem primitivo é conduzido pela necessidade de satisfazer a fome e assegurar sua defesa pessoal. Ele caça, pesca e luta contra o meio físico e animais. Seu corpo e principalmente as mãos são seu instrumento de trabalho. Nesta época, não o trabalho como conhecemos atualmente, mas sim a constante luta pela sobrevivência. Muito tempo depois é que se instalaria o sistema de troca e o regime de utilização em proveito próprio do trabalho alheio. O trabalho escravo é a mais expressiva representação do trabalhador na Idade Antiga, onde o trabalhador não tem direitos e é considerado como uma propriedade. Durante a Idade Média, existiam 3 tipos de trabalhadores. Os vassalos, subjugados por contrato ao senhor feudal. Os servos, quase escravos, que podiam inclusive ser vendidos, dados ou trocados por outros servos ou mercadorias. E por fim, os artesãos, que trabalhavam por conta própria, desenvolviam, produziam e vendiam suas mercadorias. Com o passar do tempo, o trabalhador começou a ser reconhecido, surgindo então leis que garantem os seus direitos. O surgimento do direito do trabalho aconteceu com o desenvolvimento das relações em comunidades e com a Revolução Industrial no século XVIII, veio o reconhecimento do trabalho como venda de serviço ou da força de trabalho.
dia. Interrompemos nossa programação normal para anunciar a invenção que pode mudar a forma como trabalhamos. É isso mesmo. Mecânico escocês James Watt acaba de aperfeiçoar a máquina a vapor de Thomas Newcomb e pretende mecanizar toda a indústria atual. Parece que vamos entrar em uma nova revolução, a Revolução Industrial. Com a chegada de máquinas a vapor, com fonte de energia, substituindo a força humana, a necessidade de pessoas para operar as máquinas a vapor e têxtil impôs a substituição do trabalho escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado. Logo no início do direito do trabalho no século XIX, as leis visavam basicamente diminuir a violência às mulheres e crianças no espaço de trabalho onde ocorriam exigências descabíveis. Pouco depois, na França, ocorre um movimento para a instauração da liberdade de associação, dando o pontapé inicial para a criação do sindicato. Posteriormente, veio o primeiro Ministério do Trabalho. Em 1891, o Papa Leão IX apresenta a encíclica católica Rerum Novarum, que trazia em seu texto as obrigações de patrões e empregados, enfatizando o respeito e a dignidade da classe trabalhadora, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E fez uma ampla referência à necessidade de uma nova postura das classes dirigentes perante a chamada questão social. No início do século XX, as fronteiras do direito do trabalho estariam marcadas pela criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A primeira constituição que dispôs sobre o direito do trabalho foi a do México, em 1917. O seu artigo 123 estabelecia a jornada diária de 8 horas, a jornada máxima noturna de 7 horas, a proibição do trabalho para menores de 12 anos, a limitação da jornada de menor de 16 anos para 6 horas diárias, o descanso semanal, a proteção à maternidade, o direito ao salário mínimo, a igualdade salarial, a proteção contra acidentes no trabalho, o direito de sindicalização, o direito de greve, conciliação e arbitragem de conflitos, o direito à indenização de dispensa e seguros sociais. No Brasil, o direito do trabalho foi influenciado por fatores externos e internos. Influências externas. As mudanças que ocorriam na Europa, como o fim da exploração da mão de obra gratuita e a crescente elaboração legislativa de proteção ao trabalhador, o Brasil, em 1919, assumiu o compromisso internacional ao ingressar na OIT, que implicava o comprometimento com normas trabalhistas. Influências internas. Os fatores internos mais influentes foram os movimentos operários que participaram imigrantes com inspirações anarquistas, caracterizados por inúmeras greves. Outro fator foi o efeito da Primeira Guerra Mundial, que levou a um surto industrial, com a elevação do número de fábricas e de operários. Em 1919, havia cerca de 12.000 fábricas e 300.000 operários. Outro fator foi a política trabalhista de Getúlio Vargas. Alguns fatos foram primordiais para o aprimoramento das leis trabalhistas, como a criação, em 1912, da Confederação Brasileira do Trabalho, a CBT. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1930. Em 1943, é aprovada a CLT, que, dentre outras leis trabalhistas, cria a CIPA. Já em 1966, durante o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, realizado em São Paulo,
foi oficializada a criação da Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. E foi vinculado ao Ministério do Trabalho em 1974. Após 4 anos, em 1978, é publicada a Portaria 3.214, que estabelece a criação das NRs. Novas NRs vêm sendo aprovadas, no passar dos anos, com a evolução das relações de trabalho. Essa foi um pouco da história de como surgiram as leis trabalhistas. E é isso aí, tá? Então, essa parte bem resumida, que a lei trabalhista é muito, mas muito profunda, mas aquilo que te interessa enquanto auxiliar administrativo em termos de conhecimentos gerais, não só está de bom tamanho, como é importante. Mas não se preocupe, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho. Vamos para o artigo. Então, você que viu esse vídeo, vamos ver de novo. Anotem, porque na aula presencial ou online do projeto, os consultores vão trabalhar esse assunto. Agora, vamos para o artigo sobre as leis trabalhistas para a gente se aprofundar um pouco mais. Agora nós vamos traçar alguns benefícios que a lei trabalhista trouxe e que até hoje perdura. Alguns ficaram ameaçados em determinados governos, inclusive o último, mas por persistência ainda continuam alguns benefícios. Vamos a eles. Peraí, eu fiz a apresentação errada, temos que parar essa apresentação. Vamos lá, agora sim. Deixa eu ver se apresentou. Isso. Leis trabalhistas. Confira tudo o que a sua empresa precisa saber. É muito importante o processo administrativo que auxilia as pequenas e médias empresas, inclusive MEI, a entender um pouco sobre as leis trabalhistas na visão do empreendedor, tá bom? Todo empreendedor sabe que ter um bom grupo de colaboradores é fundamental para garantir não só o funcionamento do seu negócio, mas também conquistar objetivos desejados, fazer com que a empresa se destaque no mercado. Falamos de recrutamento e seleção na aula anterior, né? E nós estamos dando continuidade com as leis trabalhistas. Conseguir contratar esse grupo de profissionais, contudo, não é uma tarefa fácil, pois envolve não só ter um bom processo de recrutamento e seleção, mas também saber como reter esses talentos, principalmente para garantir o cumprimento de todos os direitos trabalhistas. Nós estamos naquela fase do como reter, como dar condições para ter o profissional na tua empresa. E aí a CLT entra. Todos esses direitos são estabelecidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT, que desde que foi criado estabeleceu uma série de normas que regem a relação entre contratantes e contratados, que são os funcionários. O grande problema, contudo, é que muitas empresas não sabem exatamente quais são essas regras, somente as pequenas empresas, e possuem muitas dúvidas, principalmente com a implantação da reforma trabalhista, que trouxe mudanças significativas para diversos pontos importantes da nossa lei. O não cumprimento dessas normas trará sérias consequências para o seu negócio. Mas não precisa se preocupar, pois ao final desse texto você saberá os principais pontos das leis trabalhistas, a importância delas para evitar que sua empresa seja alvo de processo trabalhista. Confira com os tópicos que serão abordados: surgimento da CLT, principais regras estabelecidas, carteira de trabalho, exame médico, FGTS, jornada de trabalho, hora extra, período de descanso, férias anuais, 13º salário, licença maternidade, vale alimentação, faltas no trabalho, adicional noturno, acidente de trabalho, seguro-desemprego, convenções coletivas, principais mudanças coletivas, jornada de trabalho, férias, trabalho intermitente, contribuição sindical, grávidas e lactantes, home office, trabalho autônomo, período de almoço, ações de justiça, importantes direitos e por aí vai.
Tudo isso eu vou falar aqui rapidamente. Vamos para o surgimento da CLT. A CLT surgiu no dia 1º de março de 1953, foi promulgada pelo então presidente Getúlio Vargas por meio do decreto número 5.452. Ela unificou toda a legislação trabalhista que existia no Brasil e seu principal objetivo foi regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho, além de claro, estabelecer direitos trabalhistas que devem ser garantidos para todos os profissionais trabalhadores. Principais regras estabelecidas pela CLT. Existem muitos direitos estabelecidos pela CLT que toda empresa deve conhecer. Confira um dos direitos: carteira de trabalho. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, foi criada antes mesmo do surgimento da CLT, mais especificamente em 1932. Ela, mais do que um documento que comprova o contrato de trabalho de pessoa, assim como o tempo de serviço de trabalho dos fins trabalhistas, ela é nada mais do que um documento que comprova o contrato de trabalho de uma pessoa, assim como o tempo de serviço do trabalhador para fins trabalhistas e previdenciários, com o objetivo de garantir que os profissionais recebam benefícios estabelecidos pela CLT. Todo colaborador que trabalhe em regime seletista deve ter carteira de trabalho, até mesmo para aqueles que realizam serviços temporários ou terceirizados, uma vez que esse documento deve conter informações como a função que será exercida no funcionário, sua jornada de trabalho, férias e a data de admissão. Em 2019, contudo, a carteira de trabalho sofreu uma grande mudança. A MP da Liberdade Econômica, que foi sancionada com o objetivo de desburocratizar alguns processos e trazer mais liberdade para atividades econômicas, fez com que a CTPS deixasse de ser física e virasse digital. Sabe por que isso aconteceu? Bom, muitas pessoas enfrentavam diversos problemas com a carteira impressa, como por exemplo, ao terem que solicitar uma segunda via no documento quando não havia mais espaço para registro, ou até mesmo porque perderam constantemente o documento. Mas agora a digitalização desse documento permite não só que as informações trabalhistas dos colaboradores sejam melhor organizadas, mas que também sejam acessadas de forma mais fácil e rápida, além de, claro, proporcionar maior segurança. Exame médico. Toda empresa que deve se preocupar com a saúde dos seus funcionários. Isso está estabelecido pelo artigo 168 da CLT, que determina a realização de 2 tipos de exames médicos que devem ser arcados totalmente pelas organizações. O primeiro é o exame admissional. Ele deve ser solicitado pela organização antes da contratação, antes de que a carteira de trabalho seja assinada, com o objetivo de verificar a saúde física e psicológica daquele colaborador e avaliar se ele está apto para realizar o serviço. Além dele, o segundo tipo é o exame demissional, que irá avaliar os mesmos quesitos do anterior para avaliar se o funcionário está apto para desligar da empresa. Esse exame só pode ser realizado por um especialista da medicina do trabalho, que deverá emitir um documento que ateste a saúde do funcionário. Esse documento se chama ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Algumas empresas, além desse programa, além disso, ainda tem o PPRA, Programa de Perfil Profissional, que faz exames periódicos também, tá? PCMSO, que fazem programas periódicos, de exame periódico com os funcionários. O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o registro de atividade, o tempo de exposição periódica ao exame médico. Então tem as periodicidades, cuja Lei 7.855, de 24 de 10 de 89, propõe exames periódicos. Pagamento de salário. A CLT estabelece uma série de regras que determinam desde o dia em que os colaboradores devem receber seu salário até as possíveis formas de pagamento e o dos prejuízos nos casos de atraso. Primeiramente, o acordo do artigo 459 do primeiro parágrafo, o salário mensal deve ser pago até o 5º dia útil do mês, subsequente ao vencimento.
Além disso, determina que esse pagamento deve ser efetuado em um dia útil. FGTS. Não esquecemos que existe um documento chamado lerite ou contra-cheque, que é um documento que comprova, é um recibo daquilo que vem do pagamento, que vem com desconto, né? Vem com salário e mais os descontos de INSS, imposto de renda e outros descontos que pode ser de acordo com a categoria, de acordo com a negociação entre funcionário e patrão, que pode ser um plano de saúde, uma cesta básica, por aí vai. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um benefício criado em 1966 para todos os trabalhadores seletistas. Ele nada mais é do que um valor correspondente a 8% da renda bruta do funcionário que é depositado mensalmente em uma conta da Caixa Econômica Federal. Seu principal objetivo é servir como um fundo emergencial em caso de uma demissão sem justa causa, mas ele também pode ser usado em outras finalidades, como contrato de trabalho extinto por acordo entre ambos, extinção normal do contrato, aposentadoria, falecimento do empregado, idade igual ou superior a 70, necessidade pessoal, urgência gravíssima que decorra de desastre natural, deficiência por prescrição, necessite de adquirir órtese ou prótese para a promoção de acessibilidade e inclusão social. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho nada mais é do que o tempo em que um funcionário fica à disposição do contratante, seja realizado pelo seu serviço, aguardando para que seja chamado. De acordo com o CLT, toda jornada deve ter o limite de 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Ou que nenhum funcionário pode trabalhar mais do que 8 horas diárias. Caso um colaborador fique mais tempo no serviço, essa lei determina que o período deve ser pago com horas extras e que o funcionário não pode realizar mais de 2 horas extras por dia. Hora extra. As horas extras podem ocorrer toda vez que o colaborador fica mais em serviço, ou seja, além do tempo determinado de sua jornada de trabalho. De acordo com o artigo 59 da CLT, um funcionário só pode realizar 2 horas extras por dia. E elas só podem ser feitas mediante acordo escrito entre as partes por meio de contrato ou por convenção coletiva. Além disso, a nossa legislação estabelece exatamente o cálculo para o pagamento dessas horas, uma vez que o seu valor varia conforme o dia da semana. Ou seja, normalmente 50% da hora trabalhada, meio de semana e sábado. 100% da hora trabalhada, domingos e feriados. Período de descanso. Para garantir a saúde dos colaboradores, nossa legislação determina que todos os funcionários devem ter direito a 2 tipos de descanso: o interjornada e o intrajornada. O intrajornada é concedido durante uma jornada de trabalho e sua duração varia conforme o tipo de jornada. Já a interjornada, por sua vez, é o descanso de 2 jornadas consecutivas, de acordo com o artigo CLT. Esse descanso deve ser no mínimo 11 horas de duração. As empresas não podem reduzir ou fracionar esse tempo, uma vez que seu objetivo é garantir saúde, higiene e segurança dos seus colaboradores. A interjornada significa que quando você trabalha por um determinado período, você tem que ter pelo menos um descanso de 11 horas. Então você saiu 8 horas da noite, 8 horas da manhã do dia seguinte são 24 horas. Mas você tem que ter um descanso de 11 horas. Então se você trabalhou num período noturno, não pode pegar no dia seguinte o período da manhã. Tem que ter um descanso de pelo menos 11 horas, um intervalo de pelo menos 11 horas entre uma jornada e outra, ok? Já a intrajornada é o período em que você, de folga, que você, quando você completa 6 dias, precisa de um dia completo, aí já são 24 horas, entre uma jornada de 6 dias, existe um descanso de um dia. Por isso que existe a possibilidade
quando você trabalha no varejo, de sempre ter uma folga a cada 6 dias. 13º salário. Todo trabalhador que possui carteira assinada deve receber anualmente, mais especificamente em dezembro, o 13º salário. Licença maternidade e paternidade. Vale transporte e alimentação. Somente vale transporte que é garantido. Faltas no trabalho, elas podem ser faltas. Se você tem faltas que você pode abonar, que são faltas que você tem direitos, e tem outras faltas que as ausências precisam ser comprovadas. Então todas essas ausências você tem direito caso comprove. Em caso de falecimento, virtude de casamento, em caso de doação voluntária e por aí vai, tá? Caso de falta que você não tem como comprovar, você pode ter desconto do seu DSR. Ou seja, se você faltar na sexta-feira, você pode perder o sábado, que são aquelas 4 horas complementares às 44, e ainda perde o domingo do DSR. Adicional noturno, sempre 20% em cima da hora que começa o trabalho realizado entre 22 horas e 5 da manhã. Então você tem 20% a mais de acréscimo. Acidente do trabalho. O acidente do trabalho ele tem 3 categorias: doença profissional do trabalho, acidente típico ou acidente no trajeto. Então quando você estiver também pegando condução, é considerado acidente de trabalho. Seguro-desemprego. Foi mandado embora sem justa causa, tem direito ao seguro-desemprego. E a média salarial dos últimos 3 meses. Convenção coletiva. Garante aos sindicatos que os trabalhadores consigam exercer seus direitos estabelecidos em lei. E as principais mudanças coletivas. Houve uma mudança na jornada de trabalho, com a nova jornada 12 por 36. Férias, você pode agora dividir em 2 períodos, desde que seja no mínimo 14 dias, numa e outra. Tem que ser no mínimo 14 dias. Então você pode dividir em dois períodos. Contribuição sindical, que agora não é mais obrigado. Ia diretamente na folha de pagamento, é uma negociação. Você conseguiu agora ter uma divisão em níveis de grau de salubridade para gestante e lactante. Você receber um auxílio de insalubridade. Trabalho home office, que foi uma das novidades da reforma trabalhista. Ou é conhecido como teletrabalho. Trabalho autônomo, que sempre existiu, mas é importante constatar que o trabalho autônomo você precisa recolher o INSS por conta própria, para você poder ter o benefício. Período de almoço, né, que antes era um descanso mínimo de 1 hora, no máximo 2. Com a nova lei você pode também ter um descanso de 30 minutos. Ações na justiça, também modificou, e é isso. A gente vai dar uma paradinha e vamos para o material didático referente a pílula do conhecimento dessa semana, Terceirização Trabalhista. Então, antes da gente falar sobre a apostila, você que leu o artigo, leu e releu, você que viu o vídeo, você já sabe que esses assuntos vão ser explorados pelos nossos consultores. Então, se prepare, anote, porque você vai avaliar até 5 pontos pela essa atividade que vai ser desenvolvida. Né? A mesma coisa vai ocorrer com o material didático. Você vai receber um questionário avaliativo e você vai ser avaliado por essa atividade. Então, como eu não sou só babá, você vai pegar esse material didático e vai ler de cabo a rabo, porque o que está ali é o que a gente acabou de falar, salvo algumas interpretações que não foram renovadas, porque aquilo que foi adicionado na nova lei, na nova reforma, está no artigo. Então, você que não é associado, caso queira participar dos grupos associativos, é só pedir contato com nossa secretaria e poder participar dos nossos grupos, dos benefícios do curso, na nossa categoria Top of Mind 2017, e conseguir então acesso aos benefícios que o nosso curso propõe. Caso queira continuar com o seu caminho independente do seu próprio barco,
da aprendizagem, fique à vontade, não desista, continue com a gente.